Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. O tema que foi proposto para esse congresso é um tema maravilhoso, né? O contexto do tema vocês conhecem. Ele tem a ver, evoca a rainha Esther numa hora de crise, numa ameaça de genocídio, quando havia uma engenharia, uma arquitetura montada para destruir, para riscar o nome de um povo da face da terra. Ela é alçada, elevada à condição de rainha, e por alguma razão envolve-se com um clima palaciano, e quem sabe, de certa forma, começa a perder a sintonia com aquilo por que Deus a havia chamado. É quando Mordecai, o Mardoqueu, manda um recado para ela, e nesse recado está essa exortação, dizendo: quem sabe foi para este tempo que Deus te levantou, foi para essa hora, para essa conjuntura. Porque a verdade é que Deus sempre teve alguém em algum lugar. A gente fica às vezes preocupado com a caminhada da história, mas Deus sempre teve alguém em algum lugar. Se não observe, pelo menos no Egito, quando a crise se instala, o mundo vive uma fome terrível, e a única solução está ali naquela grande potência política e militar daqueles dias. Quando o povo, de Deus, oprimido, pequeno, limitado, começa a sentir o peso da fome, Deus então já tem uma pessoa colocada dentro da estrutura de poder do Egito, que é José. Na hora H, como a gente diz, no momento definitivo, na hora em que a coisa foi deflagrada, havia uma pessoa colocada por Deus na engrenagem de poder daquela grande nação. Vocês observem em Babilônia, que foi outro cativeiro, e outra nação super poderosa, os donos do mundo naqueles dias, e o povo é levado para o cativeiro, são 70 anos, de um cativeiro do ponto de vista cronológico não tão longo, mas da intensidade da crueldade terrível. Mas quando o grito de libertação de Deus acontece, Deus tem uma pessoa na engrenagem do poder, no lugar certo, na hora certa, cujo nome é Daniel. Quando Jesus morre crucificado, e para evitar que um ritual fosse cumprido e que a palavra se cumprisse, alguém precisaria ter o corpo dele para sepultar, segundo havia a palavra dito durante tanto tempo antecedendo. Mas o governador da Judéia era inacessível. Não seria Pedro, não seria um daqueles apóstolos, pescadores, gente simples, gente humilde, que iria chegar junto de Pilatos para pedir o corpo do Senhor. Só que Deus já tinha um homem guardado, outra vez, na engrenagem do poder, que era José de Arimateia. De certa forma, autoridade respeitada, um homem rico, era membro do Sinédrio, que era o Fórum Romano na Judéia, e é esse indivíduo que vai a Pilatos e não pede, ele indica, ele exige. Então Deus sempre teve, e Deus sempre tem, nas horas cruciais da história, como teve esses três, e como teve a rainha Esther, uma pessoa no lugar certo, na hora certa, para que a sua vontade prevaleça. Agora, a pergunta que se faz hoje, nessa primeira participação minha, é: onde é que nós estamos colocados? Porque quem anuncia o Evangelho precisa conhecer pelo menos duas coisas: conhecer o Deus a respeito de quem fala, e conhecer o contexto para o qual ele está falando. Se não conhecer o contexto, ele vai acabar, por exemplo, pregando sermões que passam por cima da cabeça do povo, não atinge, fica respondendo questões de 500 anos atrás, isso não interessa mais a ninguém. Fica respondendo conflitos seculares que se foram. A fome, a sede, é para que a palavra de Deus seja pertinente para os dias atuais, traga a resposta para hoje.
E a Bíblia, ela cumpre-se nos jornais de cada dia. De modo que nós somos, vocês são, principalmente vocês jovens, eu já nem tanto, pessoas levantadas e chamadas por Deus para serem relevantes e fazerem diferença e dizerem alguma coisa para o mundo de hoje numa linguagem que o mundo entenda. Amém? Amém. Falar o que eles entendem, responder os questionamentos de hoje. Vejam só, nos anos 60, quando houve a revolução, quando a contracultura foi estabelecida, o movimento hippie, por exemplo, eclodiu, começou o sonho ideológico. Então, naquele tempo, a mensagem tinha que ter sentido para responder aos desafios ideológicos. Na década de 70, isso começou a ficar superado. Tanto que hoje ninguém fala mais nisso. Esse negócio de esquerda e direita, hoje não tem mais nenhum valor. Aí surgem os conflitos filosóficos. Quem sou eu, o que eu sou, e por que eu estou aqui, de onde vim, para onde vou. E surge o existencialismo, vem Sartre, Alberto Camus, Jastre, Simone de Beauvoir, e todos eles, de certa forma, bebendo em gente como Kierkegaard, e vive-se o apogeu do questionamento filosófico. Depois, nos anos 80, vem um pragmatismo terrível da pós-modernidade, né? As coisas só prestam se forem práticas, e aí começam a surgir as igrejas funcionais, os ministérios executivos. O pastorado é substituído pelo gerenciamento, né? E as pessoas vão sendo transformadas em números, cadastros empresariais vão surgindo nas secretarias. O final do ano é caracterizado por um balancete quase que empresarial, lucro e déficit. Eu conheci um pastor que me disse assim: terminei o ano com lucro, porque batizei 80 e enterrei 4. Né? Então ele disse, na coluna dele, de perdas e lucros, ele havia tido lucro. E aí começam essas metas. E hoje você, com raras exceções, eu concordo muito com o Ricardo Barbosa quando ele diz que nós temos que resgatar a visão pastoral, devocional da igreja, porque está perdendo, está indo embora, característica desse pragmatismo, né? Quem é que vai hoje gastar tempo? Existe gente de Deus que faz isso, mas nessa visão de igreja pragmática, quem é que vai investir tempo numa velhinha de 90 anos de idade, pobre, cega e doente? Ninguém vai, os caras não correm mais atrás dela, né? Ninguém quer mais saber disso. Eu perguntei uma vez a Juan Carlos Ortiz, numa conversa pessoal, quem eram essas pessoas na igreja. Ele disse: hoje elas estão sendo transformadas em unhas, que quando crescem a gente corta, né? E vão sendo mandadas para o céu. Então, eu estou dizendo isso porque nesse primeiro dia eu quero fazer esse levantamento com vocês de onde Deus nos colocou, que mundo Deus nos pôs, onde é que nós estamos vivendo, especificamente o nosso país continental e a nossa terra. E eu quero apontar algumas coisas para vocês avaliarem. Amanhã eu vou tentar resumir isso nas 4 grandes crises e no sábado, Deus permitindo, a gente então apontar os caminhos para um novo rumo. Primeiro nós temos que, para conhecer essa realidade onde Deus nos colocou, conhecer o nosso país. Nós vivemos num Brasil de milhões de seres humanos cheios de símbolos cristãos. A coisa mais fácil no Brasil é você encontrar um brasileiro com a cruz no pescoço. Isso aí, no pescoço, na lapela, né? Você encontra brincos com cruzes. E um amigo meu diz assim: carregar a cruz é fácil, carregar a cruz no peito é fácil, difícil é ter peito para carregar a cruz na vida. Você encontra a cruz nas borracharias ao lado de pôsteres da Playboy. Você encontra a cruz em lugares onde o adultério é praticado com a maior naturalidade. É possível que muitos motéis da cidade tenham na cabeceira das camas um crucifixo. Então esse país tem uma cultura cheia, impregnada de símbolos do cristianismo, mas de um cristianismo apenas teórico, sem que haja qualquer tipo de uma relação verdadeira com Cristo, que gera um seccionamento, um esfacelamento, que se chega ao ponto de perder completamente a noção de unidade. 44 mil denominações. Outro dia eu recebi, me mandaram por e-mail,
uma relação de mais de 200 nomes de igreja, os mais absurdos, esquisitos, cômicos. Depois fica-se com raiva quando surge um Chicanísio, um Jô Soares, para tripudiar, para brincar, diante dessa imagem horrorosa de um cristianismo que é apenas uma expressão de desejo, é verdade, mas que não se concretiza como realidade. Então, nós vivemos num país, entre aspas, cristão. Às vezes eu me pergunto se não seria melhor se nós vivêssemos para pregar o Evangelho num país que não tivesse nenhuma influência ou característica de religiosidade cristã, porque essas aparências iludem, e o Brasil fica com esse status de país cristão, quando de cristão nós não temos quase nada. Uma segunda coisa é o aspecto social. Um país que tem aí quase 140 milhões de seres vivendo entre a miséria relativa e a miséria absoluta. Você sabe qual é a diferença estatística entre miséria relativa e miséria absoluta? $1. Eles fazem o censo e dizem assim: quem ganha até, por exemplo, teoria, $5 por dia está na miséria relativa. Quem ganha até 4 está na miséria absoluta. Então parece piada, mas nós vivemos nesse país onde comer muitas vezes é um privilégio. Eu estava lendo umas estatísticas há pouco tempo. Só o estado de Alagoas tem 72% de pessoas vivendo em miséria absoluta. Interessante. É uma espécie de Galileia continental, né? Quando Jesus deixa Nazaré, quando ele recebe a notícia de que João foi decapitado, aquilo é um sinal, é um toque que acontece na vida dele, é um código que ele decodifica, que ele entende. E quando a notícia chega, João morreu, ele prepara a mudança, arruma as malas, sai de Nazaré, desce, vai morar em Cafarnaum, à beira-mar, e começa a pregar, a anunciar o reino de Deus naquela região da Galileia. A palavra Galil vem de uma palavra aramaica, essa palavra é uma palavra de origem aramaica, significa círculo. Não apenas círculo como uma roda, mas no sentido místico de mandala, de mágica, de feitiçaria, de sincretismo e de miséria. Nós vivemos num país assim. Nós vivemos num país onde, outro dia, vi uma entrevista de um desses programas de rádio. Eu gosto de ouvir rádio enquanto estou no meu carro, e infelizmente a dificuldade hoje é encontrar um programa sadio, né? Mas eu vi uma senhora sendo entrevistada com um linguajar evangélico, dando um testemunho, e no final ela confessou que no domingo ia a igreja e na segunda ia a Federação Espírita, né? Então esse sincretismo hoje já não é mais um sincretismo praticado só pela Igreja Católica, como a gente vê na Bahia. O indivíduo, depois da missa, faz a lavagem dos degraus da Igreja do Bonfim, onde os santos dos altares católicos têm correspondentes na Umbanda, no Candomblé, em toda essa coisa. Hoje, por incrível que pareça, já há um linguajar, não um coração, mas um linguajar, uma forma de expressão sincrética dentro da própria igreja evangélica. Esse é o país que nós vivemos. Em terceiro lugar, vivemos no país dos dirmandos, da impunidade, do descalabro. Olha, nunca foi tão bom ser profeta como hoje no Brasil. Se a igreja tivesse hoje esse ministério de profecia, não como coisa preditiva, antecipadora, mas denunciadora, esse país é uma terra em que se plantando tudo dá, né? Por exemplo, gente como Jeremias, gente como Daniel, gente como João Batista, gente que topou, que enfrentou, que encarou, que peitou, que bateu, hoje ia achar o que fazer 24 horas por dia nesse país, porque esse é o país dos descalabros, da corrupção. A gente já não consegue processar os escândalos que existem, em razão de quê? Da velocidade com que eles se sucedem. É quase que um por dia. E como há uma hermenêutica, uma interpretação equivocada de um texto bíblico com relação a respeito à autoridade, há muitos que estão abençoando corrupção. Recentemente nós vimos um exemplo de indivíduo, 3 homens de mãos dadas orando, agradecendo a Deus a bênção daquela propina. É a mesma coisa de um bandido, depois de um assalto bem sucedido, ajoelhar e dizer: eu te agradeço, Senhor, e aqui está meu dízimo, né?
Então, é isso mais ou menos que se vive a fé desprovida da ética. Hoje o conflito é esse. Vivemos no Brasil do sincretismo, dos médiuns, dos altares idólatras, dos terreiros, dos caboclos, dos pretos velhos, dos encostos, das possessões demoníacas, da nova era. Hoje ser bruxa é charme, é chique, é elegante. Na cidade de São Vicente há uma universidade da Umbanda, lá em São Paulo, e 70% a 80% dos envolvidos são jovens, aí na faixa de 15 a 18 anos de idade. Vivemos no país dos encostos, das possessões, da nova era, dos doentes, e isso não se combate dentro desse contexto. Deus nos levantou para enfrentar isso, não é com teoria, é na prática, em nome do Senhor Jesus. Não é apenas discorrendo teoricamente, mas é conhecendo o aspecto teórico, intelectual, no entendimento dessa fenomenologia, mas é sobretudo vivendo uma vida de submissão a Deus para confrontação prática em nome do Senhor. Quando eu morava em Niterói, trabalhava na Visão Nacional de Evangelização, a VIND, havia uma menina que sempre ia lá no escritório e falava para a gente, principalmente para o Caio, dizendo assim, falava do centro espírita, e vivia convidando, vamos lá para conhecer, vamos lá. Ela era espírita, e nós nunca fomos. Aí um dia resolvemos ir, e fomos ao centro espírita. Chegamos lá com ela muito feliz, porque a gente foi. Havia uma mesa, toda com lençol branco, uma moça deitada, em transe, coberta com lençol branco, várias pessoas ao redor, de mãos dadas, e a moça estava falando como se fosse a vovó de alguém que estava ali, uma voz diferente, né? Contando os segredos da vida, todo mundo impressionado. E quando nós entramos, o Caio olhou para mim e disse: aqui teoria não vale, nós temos que ir para ti um confronto prático, em nome do Senhor Jesus. E dirigiu-se e olhou para aquela moça que estava deitada, possuída, e disse: em nome de Jesus, dize quem tu és, para que todos aqui te conheçam. E eu fiquei ali e disse: bom, agora eu quero ver o que vai dar. E aquela moça, aquela entidade, a menina falou com voz cultural, rouca, grossa, e disse: eu sou Lúcifer. E o Caio olhou e apontou o dedo e disse: sai dessa menina em nome de Jesus e nunca mais voltes para a vida dela. A moça acordou e disse: onde é que eu estou? O que é isso? O que é que está vendo? Uma voz doce, bonita, suave. Acabou o centro espírita e hoje é uma igreja naquele local. Então a confrontação é prática, né? É muito fácil, eu sempre digo na minha igreja, é muito fácil a gente ser galo no terreiro da gente. Eu quero ver ser galo lá fora, da porta para fora. É muito fácil você gritar dentro das quatro paredes. O problema é enfrentar, é partir para cima. Eu tenho um amigo em Porto Alegre, eu morei 9 anos lá, que ele tem um ministério espetacular nessa área de confrontação. Dia 31 de dezembro, aquelas barracas de médiuns estão montadas, ele vai com a turma da igreja, ele entra na fila para consultar o médium, e quando entra na fila, todas as vezes que ele chega, Deus opera, alguma coisa acontece, e aquele negócio termina. É uma coisa extraordinária. E num desses dias, foi o filho de um pastor que era presidente da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul, e foi conversar com esse feiticeiro, esse médium, e era um dia em que estava havendo pactos de sangue, pactos demoníacos selados com sangue, e esse menino estava desviado. E quando ele entrou na barraca, o médium olhou para ele, sem saber quem era, e disse: você não pode, já há sangue sobre a sua vida. Era uma referência ao sangue do Cordeiro. Mesmo desviado, havia um selo sobre ele. E ele voltou correndo para casa, encontrou o pai, abraçou-se, entregou-se ao Senhor Jesus. Hoje é cantor Daniel Regis, canta no movimento da Adonec, no Brasil inteiro, no mundo. Por quê? A confrontação. Nós estamos vivendo uma época em que discurso não vale. É muito bonita essa logorreia, essa verborragia, falar bonito, né?
Às vezes o indivíduo prega sobre perdão, mas o coração é endurecido, ele não perdoa ninguém. Ele é capaz de pregar sobre amor, que todo mundo chora, mas não ama ninguém, a começar de casa. Então é preciso que o verbo encarne. O que é a encarnação do verbo? É a palavra vivendo, virando vida. É a palavra se movimentando, é a palavra comendo, dormindo, almoçando, jantando, chorando, rindo. A palavra de Deus em nós, ela precisa virar gesto, ação, para a gente partir para cima desse reino das trevas que hoje está encastelado no Brasil e confrontá-lo em nome de Jesus para vencê-lo e para proclamar a libertação dessa pátria brasileira. E quem vai fazer isso? Vocês, nós. Para esse tempo é que Deus nos chamou, para essa hora, para essa conjuntura, para enfrentar isso. E não somente isso, mas esse Brasil do shopping center espiritual, onde há igrejas oferecendo bala ungida, água abençoada, líquidos fluidificados, sal para expulsar demônio, sabonete para descarrego, oração dos 318, o manto sagrado. E eu não estou falando teoria. Eu e um amigo meu, pastor da primeira igreja batista de uma capital, nós passamos uma semana frequentando uma dessas igrejas para ver. Eu levei sal grosso para casa e a orientação que me deram foi: o senhor coloque um pacote de sal grosso desse em cada aposento da casa. E depois eu disse assim: pegue, o senhor tem Bíblia? Eu digo: tem, não sabia quem eu era. Então o senhor pega a sua Bíblia, na maior janela da casa, abra no Salmo 91 e bote ela virada para o lado de fora. E eu disse: para quê? Ele disse: para demônio não entrar. Depois passaram e me deram uma rosa, chamada rosa mística. E eu cheguei, depois daquela semana, eu tinha bala ungida, milho abençoado, né? Água fluidificada, sabonete para descarrego. Eu tinha, só faltava dizer saravá. Foi só o que faltou, dizer saravá, né? Então, aí essa turma está aí, vendendo, bênção. E aí faz assim: segunda-feira é para empresário falido, terça-feira para casamento acabado, quarta-feira para doença incurável, quinta-feira para quem está ficando velho e não casa. É um shopping center espiritual, onde você entra na loja que tem o artigo que você precisa. É nesse tempo que nós estamos, ou é para esse tempo que nós estamos desafiados por Deus para trazer a verdade do Evangelho, né? O que há hoje é praticamente um estelionato, como já disse alguém, com relação ao Evangelho do Senhor. Vocês vivem essa realidade, queridos. Foi para esse tempo que Deus levantou vocês. Como enfrentar esse tempo? Como confrontar essas realidades como igreja de Jesus? Eu diria que a primeira coisa que nós precisamos aprender é a superar nossa desunião. Nós somos um grupo pulverizado, né? Dividido. Nós somos um grupo que em 500 anos esfacelou-se. E nós temos que aprender a vencer essa desunião em nome de Jesus e pelo amor. Ontem eu falei sobre os dons espirituais e seu uso na Bíblia, e encerrei dizendo isso: o dom dos dons é o amor. Paulo fala sobre os dons, relaciona e conclui o capítulo 12 de 1 Coríntios dizendo: agora eu vou mostrar para vocês um caminho ainda melhor. E aí fala do amor, né? E aí entra com o amor. Então eu lembro que eu fui pedir um espaço a um jovem filho de um ex-presidente da República para a gente fazer um movimento evangelístico. E esse é um menino ainda muito novo, mas muito inteligente, ágil, dinâmico, lembra muito o pai. E quando eu estava lá com alguns pastores e pedimos o espaço, ele disse: olha, eu quero atender vocês, mas eu não posso porque vocês são divididos demais. Eu agrado um, desagrado 50. E eu saíram dali triste. Eu digo: mas ele disse a verdade, foi boca do profeta. É exatamente isso que acontece. Nunca se viu o mundo ou o diabo tirar tanto proveito de
de uma situação como do esfacelamento e da desunião que há entre o povo de Deus. Graças a Deus, nos últimos anos, o ministério de louvor tem quebrado muito essas barreiras, né? Porque a turma, quando começa a louvar, ela não está identificando e nem quer saber quem é quem que está do lado, quer saber se é irmão em Cristo, se passou pela cruz, se nasceu de novo. Então vamos louvar. Uma coisa que temos que recuperar é essa unidade da igreja. Não é união, não é uniformidade. Como disse Guilherme Kerr, é unidade na diversidade, é ser unidos na diferença, é termos união na diferença. A verdadeira união não é aquela que quer fazer você igual a mim ou eu igual a você, porque Deus nos fez diferentes, mas é a verdade de nós proclamarmos: somos diferentes, mas somos um em nome de Jesus. Aí outro dia um pastor me disse: mas nós somos um do ponto de vista místico. Eu digo: escute, você queria casar e ter unidade mística só com sua esposa, não tocar nelas? Deus me livre. Então, cara, esse negócio de unidade mística é poesia. O que Deus quer é a expressão visível dessa união. Pensar diferente não é pecado. Desunidos, isso é vida de pecado. Eu penso diferente de você, você pensa diferente de mim, mas andamos no mesmo caminho, que é Jesus. Olha o colégio apostólico. No meio dos apóstolos você tinha Mateus, que eu costumo brincar dizendo que era do PFL, do DEM, né? Extrema direita, coletor de impostos, funcionário público, tomava dinheiro do seu povo para mandar para o estrangeiro, era odiado. Mas no mesmo grupo você tinha a turma do PSOL, do PT antigo, que é Simão Zelote, que vivia conspirando nas cavernas para derrubar o governo daqueles dias. Então eles eram diferentes, mas andavam juntos em Cristo. A unidade é essa. Eu fui para um congresso em Brasília e depois um pastor aproximou-se de mim, muito imperticado, e disse: um dia nós vamos andar no mesmo caminho. Eu disse: querido, no mesmo caminho nós já estamos, nós só pensamos diferente. É só isso, né? Quem busca a uniformidade de pensamento, ou quem buscou e fracassou, foi o marxismo, quando elabora a necessidade do surgimento do novo homem. A beleza do Evangelho é que Deus tem poder suficiente para nos amar e nos unir nas nossas diferenças. Amém? Amém. Vencer o personalismo. Eu ando impressionado. Hoje cada ministério virou um reininho. Como é que nós vamos trazer uma palavra para hoje com esse personalismo megalomaníaco, um narcisismo? Não sei se quantos de vocês conhecem Jaziel Botelho. Jaziel é um caricaturista de primeira linha, um dos fundadores do movimento Jovens da Verdade. E um dia eu vi uma charge feita por Jaziel interessante. Era uma sequência. Na primeira tinha um cara ajoelhado, orando e dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu sou membro dessa igreja. Aí na charge seguinte o mesmo camarada dizia: Senhor, eu te agradeço porque agora eu sou superintendente da escola dominical. Aí noutra charge dizia o mesmo indivíduo: Senhor, eu te louvo porque agora eu sou um diácono. Mais na frente ele dizia: ah, eu te bendigo porque agora eu sou um presbítero. E louvado seja o teu nome porque agora eu sou pastor. Eu te agradeço porque agora eu sou bispo. Eu te exalto porque agora eu sou apóstolo. Aí Jaziel botou: te cuida, Deus, ele está chegando. Ele está chegando, ele chega já aí, tenha cuidado. E aí você vê, liga o raio. Liga o raio. As 6 emissoras evangélicas FM no Recife, liga o rádio assim aleatoriamente numa delas, para ouvir algumas mensagens que são transmitidas. Já não se fala tanto em Cristo. A solução hoje é a igreja, não Jesus. É a instituição que o indivíduo preside. Uma outra coisa é que nós precisamos vencer essa nossa intolerância com a modernidade.
Se há alguém que parece que tem medo, eu já disse no início, de mudança, somos nós evangélicos. Eu estava conversando com o Dr. James Houston uma vez, e ele me disse assim: nós temos que aprender com os surfistas. Eu disse: eu não entendi, Dr. Houston. O que é que eu tenho para aprender com o surfista? E ele disse: meu filho, observe os surfistas. Eles têm paciência para esperar a melhor onda. E quando vem a melhor onda, eles pegam e vão embora. O que ele queria dizer é o seguinte: nós estamos no século das comunicações. Então, a onda, no momento, é comunicação. Dizia ele, a igreja tem que aprender a se comunicar, a falar, a dizer, e não ficar usando métodos que já foram bons, mas que são ultrapassados. Meu pai pregava com megafone. Se eu for fazer isso hoje, vou me levar para o Instituto Psiquiátrico. Na época dele era um método, hoje não funciona. A palavra é a mesma, o evangelho é o mesmo, mas a metodologia muda. O que eu quero dizer é que a única forma de sermos, ou uma das formas de sermos relevantes para esse tempo que Deus nos levantou, é perder esse medo da modernidade e usar os instrumentos da modernidade para divulgação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma outra coisa é o anti-intelectualismo. Na década de 60, a igreja ela não fazia relevância para o mundo pelo seguinte: quem orava não estudava, e quem estudava não orava. O indivíduo que era tido como santo não queria saber de livro, e o que era tido como intelectual tinha medo de oração. Graças a Deus houve essa fusão. Nós temos que caminhar nesses dois trilhos. De um ponto, de um lado, sermos gente que aprende, que entende, que conhece, e do outro lado, gente que não perde a vida de piedade, oração e a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa para ser relevante para o mundo de hoje é acabar com o atrelamento político subserviente e prostituído, trocar voto de igreja por chinelo, por tijolo, por telha, rebanho sendo vendido de porteira fechada, como eles dizem. Ariovaldo, que é meu amigo há quase 30 anos, foi convidado para uma reunião em São Paulo, e ali estava um político nacionalmente conhecido, e ele abriu uma valise, tinha 5 milhões de dólares para comprar votos de pastores ali. Ali levantou-se e saiu. Então esses atrelamentos tiram o poder de denúncia, esses atrelamentos tiram a relevância da igreja para os dias atuais. Eu tive uma audiência uma vez com o ministro da Justiça, naquele tempo, que era Ibrahim Abiakel. Muitos de vocês acho que não eram nascidos, ou eram meninos ainda e meninas, mas ele me contou que teve formação evangélica, estudou em colégio presbiteriano em Minas Gerais, e lá para as tantas ele disse: eu gosto do povo evangélico, que é um povo quieto, não faz mal a ninguém. E eu disse: pronto, é tudo o que ele quer, né? Era tudo que Herodes queria, mas não um João cutucando e dizendo: você é um adúltero, você não presta. Tudo que Herodes queria era uma pessoa assim, quietinha, boazinha, conformada. Não é um Jesus que, quando falou a respeito do próprio Herodes, disse: ele é uma raposa. Se eu for para o púlpito hoje chamar Lula de raposa, vão dizer que eu estou desrespeitando a autoridade segundo Romanos capítulo 13, né? Mas os profetas faziam isso, porque a honra é para quem tem honra, para quem se faz honrar. Para quem não se faz honrar, a igreja deve ser boca de Deus, dedo de Deus, voz de Deus, Deus confrontando em nome do Senhor Jesus. A palavra diz que é maldito aquele que ao mal chama bem e ao bem chama mal. Ela tem que ter essa coragem. Também nós temos que ter compromisso com a dor da sociedade. Olhe, há uma escatologia dispensacionalista, não vou entrar nesse assunto agora, Deus me livre. Mas os irmãos dispensacionalistas, eles creem mais ou menos assim: houve um tsunami na Ásia, matou 300 mil pessoas. Eles dizem: aleluia, graças a Deus, é sinal que Jesus está voltando. Houve um terremoto na Índia, morreram 100 mil. Oh, que maravilha!
Então transforma a desgraça, que é sinal, não em objeto de dor e solidariedade, mas quase que de uma vibração mórbida. Jesus olha para Jerusalém, sabe que ela vai ser destruída, sabe que não vai ficar pedra sobre pedra, sabe que o sangue vai correr, como disse Joséfo, pelas ruas. Jesus sabe que grávidas irão morrer debaixo de pedras, que a desgraça vai se instalar, mas ele chora, soluça. Não é a desgraça no cumprimento da própria profecia que tira dele o nervo que sente a dor que o sofrido sente. Nós não fomos chamados para botar o dedo na cara de ninguém, queridos. Nós somos chamados para abrir os braços para aquele que já chega partido, assustado, espantado, com os olhinhos trêmulos, quebrado, moído, para dizer: venha, e abraçá-lo e oferecer o colo em nome do Senhor Jesus. É para isso que nós somos chamados. Nós não fomos chamados para esmagar a cana quebrada. Nós não fomos chamados para apagar a torcida, a brasinha que ainda fumega. Nós somos chamados para amparar, para acolher, para socorrer e para abençoar em nome do Senhor Jesus. Para dizer: ninguém que recebeu, vem que eu te recebo. Todos que rejeitaram é um leproso, como era naqueles dias, vem, aqui há lugar para ti. Os esquecidos, os rejeitados, os excluídos, os marginalizados. Também temos que perder a nossa fobia com relação ao Espírito Santo. Eu andei mais de 60 denominações pregando nesse país durante muitos anos, e é impressionante como a pessoa da Trindade que devia unir é a que divide. Você às vezes tem medo. Eu já conheci alguns pastores que me perguntaram: o senhor vai pregar sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. O quê? Tenha calma, meu irmão. Não se preocupe. Então, perder isso, buscar poder do Espírito para a nossa vida. Como já dizia um velho louvor do meu tempo de rapaz: sem esse poder não vai. Sem esse poder o crente cai, e cai mesmo. Nós precisamos entender que o que nos energiza, e não é à toa que a palavra poder é dínamos, é energia, que nos capacita, nos vigora ou revigora, é o poder do Espírito Santo na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então, são essas coisas que nós precisamos corrigir, e não é difícil, começando com cada um, para que a mensagem que nós pregamos, ela faça o mundo entender que exatamente para essa hora Deus nos convocou, nos levantou, e que aí nós estamos para dizer a verdade em nome do Senhor Jesus. Sem nenhum medo, sem nenhum receio, sem nenhum atrelamento que não seja com Deus, com um compromisso definido: é por aqui que eu vou, em nome do Senhor. Eu conheço uma menina chamada Ingrid, que foi Miss Santa Catarina, e depois foi Miss Brasil. Era uma moça que desfilava, toda a sua vaidade, beleza, linda. E um dia teve um encontro poderoso com Jesus, nasceu de novo, e foi embora para o Oriente Médio, e ficou 8 anos lá, gastando a sua vida e dizendo às pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. É assim que Deus faz. Deus nos levanta e começa a usar aqueles que nós menos esperamos, mas cujo coração está disponível para Ele. Então, nesse primeiro dia, eu queria levantar para vocês essa questão: onde é que nós estamos? Para vocês pensarem, orarem e responderem diante de Deus. Qual é o problema da sua cidade? O que é que precisa ser confrontado no seu bairro? Quais são os desafios que existem no meio onde você vive? É aí que Deus lhe colocou para ser diferente. Ser diferente por dentro, não é por fora não. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e passou alguém do outro lado
E essa pessoa me disse: olha, lá vai aquele cara ali, é um homem de Deus. Eu disse: como é que você sabe? Só olha a roupa dele. Eu digo: como? Não entendi. E o outro estava com aquele terno surrado, uma gravatinha. Eu digo: meu filho, desde meninice, né? O que identifica o homem de Deus é um coração quente, quebrantado, apaixonado, obediente, submisso, que olha para as almas com fome e com apetite, né? Nós temos que fazer diferença aí. É no que falamos, no que somos, no que pensamos, nos valores, no amor que temos a Deus. Às vezes, como já disse alguém, vivendo e, se tiver oportunidade, falando, mas principalmente vivendo, exalando o perfume, o amor. É essa a diferença. E sendo frutíferos onde quer que Deus nos coloque. Um menino me disse uma vez: ah, mas eu tenho tanta vontade de ir para o campo missionário. E eu perguntei: para quê? Ele disse: para pegar gente incrédula e falar de Jesus. Eu digo: você estuda onde? Ele disse: na Universidade Federal da Paraíba. Quantos alunos na sua classe média? Ele disse: mais ou menos 100. Quantos de vocês lá são convertidos? Ele disse: eu e mais 3. Eu disse: meu amigo, você está num campo missionário todo dia. Eu conheço gente que geme para ter essa quantidade de incrédulos para falar. É aí. Eu vi um sermão há vários anos que nunca mais esqueci, de que Deus fez Paulo frutífero onde Paulo estava. Observe a vida, eu quero concluir com isso. Observe a vida do apóstolo Paulo. Ele, depois da conversão, vai para Antioquia. Antioquia ele é separado pelo Espírito Santo, Atos capítulo 13, e ele sai com Barnabé para a primeira viagem missionária, e depois as outras duas, e a tônica é essa: ele chega numa cidade, ele chega em Corinto, por exemplo, vai para a sinagoga, fala, é expulso. Aí vai para uma casa contígua à sinagoga, prega o evangelho, e durante 2 anos e meio a Ásia ouve falar de Cristo. Vai para Éfeso, prega na sinagoga, é expulso. Era o campeão de expulsão de sinagoga. Aí converte-se um indivíduo que era o príncipe da sinagoga, oferece a sua casa, ele ali prega o evangelho, e a cidade de Éfeso tem um avivamento extraordinário. Ele vai para Filipos, prega na sinagoga, é expulso, não tem para onde ir, vai para a beira do rio. Chega na beira do rio, tem um grupo de mulheres orando, ele fala de Jesus, Lídia se converte, a primeira europeia, e a igreja na Europa nasce ali na beira de um rio. Ele é preso, é colocado na masmorra. Quando abre os olhos, consegue ver, fala de Jesus. O indivíduo que ali está, ouve, é ladrão, foi preso porque era ladrão, não é? Onésimo. E na própria masmorra ele nasce de novo, e daqui a pouco vira tesoureiro da equipe de Paulo. Tiram Paulo dali e mandam para Roma. Na viagem no navio ele faz um rebuliço, vai para uma ilha por causa de um naufrágio, aproveita, evangeliza, deixa o evangelho plantado, chega em Roma, tem prisão domiciliar, fica 2 anos preso numa residência com direito no inverno a uma caminhada de 2 horas por dia, acompanhado por um oficial do governo. E o que se imagina é que ele saía com um soldado romano e voltava com um crente. Tanto que ele escreve para Timóteo dizendo: os santos da casa de César te saúdam. Olha onde ele botou santos. A casa de César. Quem era César? Nero. Era Nero. Então só tinha um jeito desse homem parar de frutificar: matar. Porque ele não dependia de púlpito. O camarada era santamente contaminador, contagioso. Onde ele passasse, a diferença era feita. Jorge Miller foi pregar um dia, precisou de um tradutor, chamou um nativo, e o nativo disse: eu não vou interpretar o senhor. Jorge Miller, por favor, eu não falo a língua do seu povo, me interpreta. Eu não interpreto. Por que você não me interpreta? E o cara disse: eu não interpreto porque eu não quero virar cristão. E Jorge Miller disse: mas eu não estou querendo que você vire cristão, eu quero só que você me interprete. E ele disse: quem é que interpreta o senhor e não se converte? Não tem jeito, não tem jeito. Meteu-se com o senhor é convertido. Então, eu sou reitor de um seminário episcopal, e há uns 2 anos,
um jovem pastor conversando comigo. Eu disse: como vai a igreja? Ele disse: fraca, muito fraca, bispo. Eu disse: por quê? Ele disse: porque o ponto é ruim. Eu digo: ponto? Que negócio de ponto é esse, meu filho? Não, o ponto é ruim. Eu disse: meu filho, o ponto é negócio para mercearia. E aí contei para ele essa história do apóstolo Paulo que eu acabei de contar. Eu digo: o melhor ponto para Paulo é onde ele estava. Era navio, era cadeia, né? Você está preso no tronco com Silas, meia-noite tem um terremoto, acaba o próprio delegado se convertendo, o dia amanhece, está o carcereiro crente. Então, esse cara não depende de ponto. O que eu quero dizer é que nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos pregar esse evangelho a tempo e fora de tempo, né? Ou com púlpito, ou sem púlpito, ou na rua, ou em casa, onde passar, espalhar a mensagem do evangelho, porque foi para esse tempo que Deus nos levantou. Amém? Amém. Deus nos abençoe. E amanhã, se Deus permitir, eu quero conversar com vocês sobre 3 ou 4 crises do ser, para as quais Deus nos levantou com a palavra de esperança. Amém. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. O evangelho anuncia. Eu fui escolhido. No ventre da minha mãe eu sei que Deus não abre mão de mim. Vamos fazer.